Bom dia, amados, a paz de Cristo. Vamos para mais um devocional nesta manhã, da qual o Senhor tem nos dado. Quero tratar hoje a respeito de um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 19, e diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto aqui que Paulo está tratando a respeito de morte, vida, ressurreição. E estamos vivendo um tempo de pandemia na onde tem acontecido muitas mortes, muitas vidas estão sendo ceifadas pela pandemia ou por consequências da pandemia também. E eu fiquei pensando muito do que reserva a nossa vida, um futuro ou agora mesmo. O que é a vida? O quanto que as pessoas correm para adquirir bens, o quanto que as pessoas correm para ter uma vida melhor. Não estou falando que isso é errado, mas muitas vezes se acabam sendo escravo daquilo que correm atrás. Há uma escravidão muitas vezes. Você presta atenção na correria dos políticos, nos superfaturamentos. Para quê? Para que tanto dinheiro? Para que tanta coisa assim? Por esse prazer momentâneo, por essa vida, que essa vida dura o quê? 70 anos, 80? Ah, mas vai ficar para os filhos vão morrer também. A morte vai chegar a todos. Pelo menos enquanto Jesus não vem, né? E isso as pessoas vão perdendo a noção e colocando essa vida acima da eternidade. Quando nós perdemos a visão da eternidade, essa vida presente ela se torna até uma vida, de certa forma, escrava e idólatra. Nós estamos vivendo um tempo de idolatria da maneira da nossa vida de ser vivida. Como? Com os prazeres, né? Com os prazeres dessa vida. Há uma idolatria com os prazeres dessa vida, que são colocados acima da eternidade. E quando nós perdemos essa visão de eternidade, nós priorizamos essas coisas que acabam. Me faz lembrar de um texto que eu li a respeito de Alexandre o Grande, que ele fez 3 pedidos antes da sua morte. Ele pediu que ele queria que carregasse o seu caixão os melhores médicos. Os médicos top da sua época. Era o que ele queria, que essas pessoas que eram os médicos, os melhores, carregassem o seu caixão. Ele pediu também que os seus tesouros fossem espalhados pelo caminho do cortejo. E pediu também, o seu terceiro pedido era que as suas mãos ficassem ao ar, balançando para fora do caixão. E foi esse pedido que ele fez aos seus generais. E aí foi questionado, mas por que isso? Por que razão esses 3 pedidos? Aí ele explicou qual é a razão desses 3 pedidos. Que os médicos não têm poder de cura quando chega o momento da morte. Não há cura. Quando a morte chega mesmo, não há médico para curar. Ele disse que os tesouros são daqui e aqui ficam, não levam. Era para explicar isso a quem olhasse e perguntasse. E as suas mãos vazias, balançando ao ar, fora do caixão, era para que as pessoas vissem que da mesma forma que essas mãos veio vazias, elas estão indo vazias. Né?
Então, diante de tantas mortes, isso faz a gente pensar que o sentido real da nossa vida não deve ser nas coisas daqui, não deve ser nessas coisas terrenas. A nossa vida ela tem que ter um olhar na eternidade, porque a eternidade, o nome já fala, é eterno. Então, não adianta as pessoas ficarem escravas do prazer, escravas de conquistas, escravas de bens materiais. Tudo isso passa. Nós lutamos muitas vezes com a vida para sobreviver, muitas vezes. Eu sei que há muitas pessoas que não estão lutando por bens, para ter muitos bens, mas estão lutando por sobrevivência. Né? A grande maioria da população luta por questão de sobrevivência. E isso faz que a gente pensar que no futuro ou no fim da nossa vida, todos nós acabamos na mesma situação, né? A morte. Por isso que Paulo fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E ele já foi vencido. Ele já foi vencido por Cristo, através da sua morte e ressurreição. E nós também venceremos. Se estivermos com Cristo, nós também venceremos essa etapa que é o fim daqui, mas que começa um tempo depois, que é a eternidade. E muitas pessoas, e muitos de nós, quero falar assim na primeira pessoa do plural, muitos de nós não conformamos muitas vezes com a morte. Nós não conformamos. Mas como que foi acontecer? Nossa, mas por quê? Nossa, mas era tão novo. Nossa, mas sofreu tanto. Nossa, mas esse tinha tantas coisas. E fica os questionamentos diante da morte. Você já observou que há questionamentos diante da morte? Como que as pessoas questionam a respeito da morte? Ou porque sofreu, ou porque tinha tanta coisa, ou porque lutou tanto, ou porque foi um guerreiro, porque foi batalhador, não é assim? Nossa, mas esse fez tanto, mas acabou, né, aqui nessa vida. Por isso que nós não devemos esperar nada daqui dessa vida, porque o futuro que nos reserva, nós não sabemos o que reserva para nós no nosso fim. Por isso que é importante nós colocarmos a nossa confiança em Deus, no sacrifício da cruz, acreditar que o que nos espera é a vida eterna. Isso é o que realmente deveria nos importar. Quando nós colocarmos a nossa visão na eternidade, tudo isso que nós fazemos ou conquistamos aqui na Terra vai ser levado assim de uma maneira assim bem com certa normalidade. A vida das pessoas que levam de uma forma assim uma certa normalidade, entendendo e compreendendo que o que vale é nós estarmos ajudando o próximo, abençoando pessoas. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. A vida fica mais fácil. Pense nisso. Reflita aí nesse devocional a respeito da sua vida. O que reserva o futuro, se não for nós olharmos para a eternidade? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que haja paz e saúde na tua casa e na tua família. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.